Olá, seja bem-vindo ao Pensar e Refletir. Eu sou o pastor Luciano Batista e o nosso assunto de hoje é a autoridade da submissa. Primeira carta de Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 1 da palavra de Deus, ensina assim: semelhantemente vós, mulheres, sejam sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se algum não obedece à palavra de Deus, pela parte das suas mulheres sejam ganhos sem palavra. Vou ler novamente. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos maridos, para que, se alguns não obedecem à palavra, pela parte de suas mulheres sejam ganhos sem palavra. Versículo 2: considerando a vossa vida casta em temor. Rapidamente, obrigado a você, internauta, que tem compartilhado, assistido, participado de nossas aulas. Continue nos ajudando e envie a sua pergunta. Não esqueça de participar. Bom, nessa aula que hoje eu estou aqui mostrando o meu rosto, me apresentando fisicamente, falando assim facialmente, eu quero segurar rápido com você o assunto, a autoridade da submissa. Então, a Bíblia mostra de que essa autoridade consiste em um testemunho, em uma vida casta, em uma vida reservada para Deus. Semelhantemente, quando a mulher tem um marido descrente, quando o marido não concorda com o modo da mulher viver, não concorda com que ela se veste, não concorda com que ela vá para a igreja todo final de semana, sendo que ela poderia estar passeando com ele na casa de família, numa praia ou algo assim, ou que use as roupas que mostra o seu corpo, mostra o troféu que é do marido. Porém, Pedro, ele diz assim que a mulher, ela seja submissa ao seu marido, né? Ela seja sujeita a ele, né? Para que ganhe ele sem palavra. E eu queria te dar um exemplo, como eu já dei em aulas anteriores, de uma mulher que conseguiu isso. E essa mulher, o nome dela é Radassa, porém, para que ela não fosse descoberto a sua fé, porque ali encontraria alguns empecilhos, né? Então foi usado o nome de Esther, muito conhecida por Esther, porém o seu nome judaico seria Radassa. Então essa mulher, ela mudou o seu nome, mudou a sua maneira de viver para agradar o seu marido, que seria o rei, né? Ou seja, ela se casou com o rei, ela passou um tempo ali vivendo com o rei, alguns anos, vivendo com o rei, ganhando o coração do rei, ao ponto de que quando ela precisou entrar na presença do rei, esse testemunho, essa conduta de vida de Esther, essa obediência, essa dedicação que ela tinha, pesou muito na hora que o rei poderia não estender o cedro e mandar matar Esther, porque ela entrou na presença do rei sem ser chamada. Mas o seu testemunho, a sua conduta, ela viver a sua fé, mesmo estando debaixo de uma liderança que era contrário à sua religião, contrário à sua posição de fé. Então ela permaneceu fiel a Deus, permaneceu fiel naquele testemunho, ao ponto de que esse testemunho foi o peso ideal na balança. O peso que lhe deu não só a autoridade para entrar na presença do rei sem ser chamado, mas antes levar o rei a um banquete por 2 vezes, ou seja, ela fez 2 banquetes, fez um e não falou o segredo, o pedido para fazer um outro banquete, e ali ela revelou o seu desejo. O rei lhe deu autoridade, o rei confiou na palavra dela, o rei deu ordem para matar, né, aquele inimigo. Então quero que você entenda isso. O seu testemunho, a sua conduta de vida, a maneira como você leva o seu casamento, como você se comporta com ele, como você trata os seus filhos, isso pesa muito, né? Por exemplo, né? Eu já dei esse exemplo em outras aulas, mas em rápidas palavras, né? O pai vai repreender o filho, vai dar uma lição no filho. Então a mãe vem, não, meu filhinho ou minha filhinha, protege, tal, ou o contrário, né? A mãe vai defender, a mãe vai corrigir e o pai vem protetor. Na verdade, você está estragando os seus filhos. Na verdade, você está estragando a autoridade da sua casa. E você tem que saber de que a autoridade ela desce de cima para baixo. Então, se você está submisso a Deus, o marido,
que é a cabeça do marido, Deus. Então a autoridade pousa sobre o marido, que é a cabeça da mulher, que aí a mulher sendo submissa ao seu marido, a autoridade pousa sobre a cabeça dela, né? E estando sobre a cabeça da mulher, ela sendo obediente, ela terá seus filhos que as respeitarão, porque ela respeita o seu marido, então seus filhos respeitarão a mãe, então essa autoridade passará aos filhos. E assim os filhos terão autoridade sobre os espíritos malignos, sobre toda a enfermidade, tudo isso. Ou seja, terá uma família consistida em autoridade. Então, eu sou submissa, não mando ninguém, eu tenho que ficar só aqui, só sendo mandado. Não é isso que é submissão, não é isso que é estar sujeito. E sim estar debaixo de uma autoridade, saber respeitar a posição. Eu não concordo com o presidente da República, mas eu tenho que estar debaixo da liderança dele, porque ele é, ou ela, né, no caso, é o presidente da República. Então, eu quero que você entenda isso, que a submissão lhe dá autoridade. Então precisamos ter um testemunho, precisamos cuidar do nosso casamento para que as pessoas que olham o nosso casamento, né, e até o marido descrente ou a mulher descrente, ela tenha com que se comparar para ir para a igreja, para buscar a Cristo. Porque Cristo mudou, né, mudou você. Te fez uma pessoa que sabe respeitar a autoridade do seu marido ou que sabe respeitar a sua mulher, a sua esposa. Então, a autoridade da submissa, a autoridade de manter uma vida em submissão. Eu sou o maridão, é eu que mando, desde que eu esteja debaixo da submissão em Deus. Eu tenho uma autoridade sobre mim. Então, essas coisas são muito importantes ser guardadas. E o casamento, ele não vai existir, ele não vai superar. A própria palavra de Deus diz que se um reino, se uma casa é dividida entre si, ela não subsiste. Então cada um tem que saber o seu lugar e cada um tem que lutar pelo seu bem maior, que é a vida familiar, a presença de Deus nessa família. Então marido, né, honre, respeite a sua esposa, mulher, honre, respeite o seu marido, para que assim esse respeito mútuo, essa honra mútua seja transferida também a seus filhos. E seus filhos terão o prazer e o privilégio de honrar os seus pais. Por quê? Porque ele vê isso, ele aprende isso. Tanto é que as pesquisas provam de que filhos, 80% dos filhos que têm os pais divorciados, eles têm uma tendência muito grande para também se divorciar. Aí, como eu gosto de falar, essa porcentagem, quando é usada assim, 80%, as pessoas talvez achem que é muito longe, muito... Então vamos usar em números para você entender. A cada 10 pessoas, que têm os seus pais divorciados, 8 dessas pessoas também divorciam e 2 permanecem com um casamento sólido. Então o casamento é algo que tem que ser ensinado de autoridade para autoridade. Ou seja, marido, você casou e começou a sua história com a sua esposa. Então trate bem dela na presença dos seus filhos. Esposa, tu só tem seus filhos hoje, você só tem o que você tem hoje, porque você tem esse maridão do seu lado. Trate bem. Mas ele não é um bom marido, ele não tem a mesma visão, ele não é cristão. O seu testemunho, a sua conduta de vida pode converter o seu marido. Você, homem, né, a sua conduta de vida, a sua liderança, a sua maneira de levar as coisas com sabedoria pode converter a sua esposa. Então, ser autoritário, ter autoridade, é estar debaixo da submissão. A submissão nos dá autoridade, nos dá poder. Então, saiba exercer esse poder e essa autoridade que Deus nos dá. Deus abençoe. Até a próxima aula, em nome de Jesus.